Também estamos estabelecendo regime inicial fechado, tá? Regime inicial fechado para crime de roubo com arma de fogo. Pela legislação atual, eventualmente isso não é imposto. A pena fica abaixo do montante necessário para o regime fechado. Nós estamos estabelecendo isso como regra. O maior pânico do cidadão brasileiro é ser vítima de um roubo, e que o pior, de um roubo muitas vezes seguido de morte, nas ruas. Precisa ser mais rigoroso com esse tipo de crime. A população quer que as ruas fiquem mais seguras, não se resolve tudo pela lei, mas parte se trabalha com a lei também. Se tem que mexer na lei, tem que ser mais rigoroso para esse tipo de crime. Outra situação específica. Esses tempos, um brasileiro foi condenado na Espanha porque havia assassinado uma família de brasileiros e esquartejado toda a família. Condenação na Espanha, prisão perpétua. Espanha é um Estado democrático de direito. É um país com uma legislação avançada que protege não só os direitos das pessoas, mas como as liberdades. Não é um governo autoritário. Aqui no Brasil, as pessoas muitas vezes se sentem satisfeitas, com razão, porque homicidas qualificados ou pessoas responsáveis por crimes atrozes ficam menos de 10 anos na prisão. Tem que endurecer em relação a esse tipo de criminalidade. O que nós estamos estabelecendo é que, em caso de crime hediondo, com resultado morte, só há progressão da pena com 3/5 de cumprimento dela. Tá? Como eu disse, não adianta jogar a pena de 30 para 50 anos quando o percentual de pena de regime fechado é pequeno. Tem que aumentar o percentual necessário em regime fechado. Isso não é autoritarismo, isso não é fascismo, isso é rule of law. Temos que ser mais rigorosos com a criminalidade grave. É inaceitável que pessoas que cometem crimes hediondos com resultado morte apenas cumpram uma parte ínfima de suas penas e logo retornem ao convívio social como se nada tivesse acontecido. Bem, algumas regras especiais aqui. Um ponto importante, uma reclamação também frequente dessas saídas temporárias de presídios. Muitas vezes o criminoso utiliza a oportunidade, ou alguém que foi condenado, para cometer novos crimes. Nós estabelecemos vedações específicas para condenados por crimes hediondos, de tortura ou de terrorismo. Tá? Quando eu falo 3/5 crime hediondo com morte, não estou falando de tráfico de drogas. Né? Isso fica muito claro. Tráfico de drogas tem tanto o grande traficante como o pequeno traficante. O sistema, a meu ver, não comporta endurecimento geral em relação ao pequeno traficante por conta dos problemas carcerários. Então, nós estamos evitando esse problema. Nós estamos estabelecendo que lideranças de organizações criminosas armadas devem iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. É mais rigor do que regime fechado. Nós estamos estabelecendo que o condenado por integrar a organização criminosa ou por crime praticado através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Qual que é a ideia da progressão de regime de cumprimento de pena? Preparar a pessoa para voltar ao convívio social. Então ela começa no regime fechado, que é uma prisão mais rigorosa, vai para o regime aberto, vai para o regime aberto e vai para a liberdade. Nenhum problema quanto a isso. Entretanto, é de todo óbvio que se o condenado é membro ativo de uma organização criminosa, ele não tem condições de ser colocado em liberdade, de progredir de regime. Você quer colocar fora da cadeia alguém que tem aptidão para reinserir-se no corpo social sem praticar novos crimes. E você não quer colocar um soldado do crime organizado em liberdade. Então se estabelece isso, e na nossa avaliação isso transmite um recado importante para membros de organizações criminosas, de que a escolha em permanecer membro tem o seu ônus, que é a impossibilidade da progressão de regime. Também uma alteração importante, nosso ver, diz respeito ao conceito de organização criminosa. Nós praticamente mantemos a conceituação atual, mas nós nos baseamos em uma construção
do Código Penal italiano, artigo 416 bis do Código Penal italiano, que descreve a associação criminal do tipo mafioso, em que eles basicamente, se os senhores e senhoras forem pesquisar o dispositivo, descreve o que é a Cosa Nostra e nomina especificamente algumas organizações criminosas que se enquadram no dispositivo. No caso italiano, a 'Ndrangheta e a Camorra. E a Cosa Nostra eles têm por implícito pela descrição no tipo penal. O que nós quisemos fazer é, bem, nós temos as nossas organizações criminosas, algumas conhecidas nominalmente, vamos então deixar claro na lei, como se diz lá, crystal clear, que essas organizações são organizações criminosas, também com o objetivo de um efeito preventivo. Então, considera-se organização criminosa, etc, 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 organizações que se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para adquirir, de modo direto ou indireto, o controle sobre a atividade criminal ou sobre a atividade econômica, como o 1º Comando da Capital, Comando Vermelho, Família do Norte, 3º Comando Puro, Amigo dos Amigos, milícias ou outras associações como localmente denominadas. O final significa que o rol não é exaustivo, tá? Não é possível nominar todas, nós nominamos algumas mais conhecidas e de maior alcance nacional, como o PCC e o Comando Vermelho. Senhores e senhoras vão ouvir críticas de advogados, de juristas, que essa técnica legislativa não é melhor, de nominar as associações. Bem, nós temos um bom álibi, que é o exemplo do artigo 416 bis italiano, no qual essas associações estão nominadas. E nós fazemos a lei buscando efeitos práticos, não para agradar necessariamente professores de processo de direito penal. Né? Com todo o respeito a eles, eu também fui um deles, então é só uma observação de passagem. Isso pode ter um efeito importante, se aprovado, que manda um recado claro que essas organizações estão fora da lei, juntamente com as outras medidas que impõem regime em penitenciária de segurança máxima para lideranças e, igualmente, que proíbe progressão para aqueles vinculados a essas organizações. Uma proposta de alteração do Estatuto de Desarmamento. Aqui é a única proposta de incremento de pena do projeto, tá? Que é uma reclamação das autoridades policiais, é preciso tirar pessoas armadas da rua. Tá? Há uma reclamação de que a polícia prende e elas logo são colocadas em liberdade. Em parte porque as penas realmente do Estatuto de Desarmamento são modestas para esse tipo de crime. Então nós estamos prevendo que se a pessoa possuir registros criminais, condenação transitada e julgada ou por segunda instância, se ela estiver com uma arma ilegalmente, a pena é maior. Tá? A pena é aumentada na metade. O objetivo é tirar pessoas armadas indevidamente da rua. Uma previsão de confisco alargado, que é uma medida prevista, por exemplo, em legislação estrangeira, como no Reino Unido, como em Portugal, para que criminosos profissionais, por crimes de gravidade, nas situações em que seja caracterizada profissionalismo no crime, crime de habitualidade ou vinculação à organização criminosa, possa haver um perdimento geral dos bens dessa pessoa, por uma espécie de constatação de que aquilo é produto de crime, é o chamado confisco alargado. Uma previsão de que, em confisco de obras de arte, isso possa ser destinado a museus, ao invés de ser vendido. Isso é decorrente de uma experiência da Operação Lava Jato, em que foram apreendidas várias obras de arte. E eu acho que é importante que essas obras de arte sequestradas sejam colocadas em museus, para melhorar o acervo artístico dos museus brasileiros. Então, nós estamos prevendo também isso expressamente. Algumas outras medidas, algumas regras para prevenir prescrição. Vamos colocar claro, o processo penal tem que acabar ou com a absolvição ou com a condenação. Prescrição revela apenas falha do sistema. Não tem porquê nós temos tantas regras generosas sobre prescrição, nós fazemos ali modificações pontuais para evitar esse tipo de problema. Crime de resistência. Qual que é a ideia aqui? Nós ouvimos muito que muitas vezes a autoridade policial faz uma diligência em um local dominado por organização criminosa
e numa infeliz troca de tiroteio, acaba havendo uma vítima, um terceiro inocente, ou eventualmente um policial. Claro que tem que se evitar esses confrontos armados ao máximo, porque é um risco de dano colateral grande ao policial, ao terceiro, e de certa maneira ao próprio criminoso. Né? Ele tem que ser preso e não ser morto. Mas, enfim, muitas vezes quando acontece o resultado morte do policial ou de um terceiro, isso vai ao tribunal do júri. E há um manifesto receio de jurados de condenarem pessoas que trocaram tiros com autoridades policiais, muitas vezes também vinculados a organizações criminosas. Então a ideia foi, utilizando o crime de resistência, criar um tipo penal à semelhança do crime de latrocínio, para que isso possa ser julgado fora do tribunal do júri. Tá? Não expor o júri a risco de retaliação por parte de organizações criminosas ou criminosos perigosos, deixar essa tarefa ao juiz profissional. Soluções consensuais para o Código de Processo Penal. Em alguns países de língua anglo-saxã, Estados Unidos é um exemplo, 95% dos processos acabam com uma espécie de negociação, o chamado plea bargain. Isso não se confunde com colaboração. Acordo de colaboração, nós já temos na 12.850, foi amplamente utilizado na Lava Jato, é um criminoso que resolve trair os seus pares, colaborar, entregando crimes de terceiros, além do dele mesmo, e por isso ele recebe benefícios. No plea bargain, ele confessa, ele admite e negocia a pena. São duas proposições, uma delas de alteração do 28A, do Código de Processo Penal, para crimes menos graves, com penas até 4 anos, que normalmente são sujeitas aí à prestação de serviço, há uma possibilidade de sequer oferecer a acusação criminal pelo Ministério Público e se estabelecem ali algumas condições. Vamos dizer aqui que é uma proposta boa e, na verdade, isso foi uma sugestão do ministro Alexandre de Moraes. Ele apresentou também numa comissão de juristas um projeto e tem essa proposição específica. Com a licença dele, nós plagiamos, né? Com a licença dele, com a autorização dele, nós plagiamos essa proposta por reputá-la realmente extremamente interessante. Né? Então, essa é a proposta do 28A. Há algumas alterações pontuais apenas em relação à proposta originária.